Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, se inscreva se você não é inscrito, acione o sininho aqui embaixo para receber as notificações. Assim, quando eu postar um vídeo, o YouTube vai te informar que tem um vídeo novo aqui no canal. E a gente vai fazer uma sériezinha sobre donas de casa minimalista. Ainda que você não seja minimalista ou não quer ser minimalista, o que a gente vai falar aqui pode te ajudar a tornar a sua vida de dona de casa, as suas tarefas mais práticas e mais simples. Mas eu estou pensando em 4 vídeos e vai ser dona de casas minimalista. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns sentimentos de dona de casa, que são sentimentos que eu já tive, que eu tenho ainda, e sentimentos assim que são relatados nos comentários. Então, pessoal, não esqueça também de deixar o seu gostei, porque quando você clica no gostei, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e aí entrega para mais pessoas, que procura entregar para aquelas pessoas que realmente gostam desse tipo de assunto, estão atrás desse tipo de assunto para tornar a sua vida mais prática. Parece que a maioria de nós, donas de casa, nos encontramos um pouco ou muito insatisfeita com essa posição que a gente ocupa na casa, trabalhando fora ou não. Às vezes a pessoa está insatisfeita porque é uma corrida contra o tempo. Eu não consigo. Todo dia parece que eu tô devendo serviço pro dia seguinte, vai acumular, aquele medo de acumular, aquela correria para não acumular, se acumular não vou dar conta, tenho medo de acumular serviço. Às vezes a gente até consegue fazer o serviço no dia a dia, dá tudo certo, sou muito organizada, minha casa costuma estar sempre limpinha, em ordem, porém me sinto mal. Vem aquele sentimento assim, parece que todo dia é a mesma coisa, parece que o meu serviço não é valorizado, falta cooperação, tô muito cansada, tô muito exausta de fazer a mesma coisa. Às vezes o cansaço não é nem do serviço em si, que às vezes a pessoa consegue fazer, descansar, mas é aquele cansaço de não ver mais sentido e tá todo dia cuidando da casa, né? Então a gente tem esses dois tipos de insatisfações, porque eu não dou conta de fazer. Eu sinto que eu não consigo, minha casa não está organizada como eu gostaria, nem limpa como eu gostaria. Ou, sim, eu consigo fazer, mas eu fico muito estressada, muito cansada. Ou sinto que o meu serviço de casa é uma mesmice. Não. Então, são várias coisas que pode fazer com que a gente se sinta insatisfeita. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vizinha minha, outro dia chegou para mim e falou assim: Eide, eu fiz a sua misturinha. E ela falou assim que tudo na casa dela ficou mais limpo, mais brilhando. E depois ela falou uma coisa bem interessante para mim. Estou até mais motivada a cuidar da minha casa. Eu não acredito, assim, pode até ser, mas eu não acredito que foi só a misturinha. Provavelmente outras coisas também podem ter colaborado. Mas é isso que às vezes falta. É a gente ir por um caminho mais prático, que faz sentido pra gente, que aí eu começo a ver sentido, e porque muitas vezes a gente não vê, a gente limpa a casa, mas não vê sentido em fazer aquilo todo dia, e a gente faz por obrigação, e se sentindo mal depois, ou porque não fez do jeito que gostaria, ou porque fez do jeito que gostaria, mas todo dia a mesma coisa, aquilo que eu já falei, né? Então, às vezes, deixar nossa vida mais prática, compreender, né, essa relação nossa com o serviço de casa, é o que vai nos ajudar. No caso da misturinha, é praticidade, gente. É economia, é praticidade. Você vai ali no seu armário de produtos de limpeza, você vai ter 2, 3 produtos de limpeza no máximo. Você vai, por exemplo, fazer uma limpeza muito rápida da casa, não? Então você fala, como eu estou com pressa, eu vou levar um produto e alguns panos. E pronto. E quando as coisas ficam mais práticas, isso ajuda, colabora com que a gente veja mais sentido naquilo que a gente está fazendo. Motivação para fazer, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não estou dando conta de limpar a minha casa. E esse sentimento de que eu não estou dando conta, a gente vai ficando desmotivada. E a gente só precisaria de uma rotina mais prática, porque aí a gente ia conseguir. Se a gente consegue, a gente fica motivada. Não é verdade? É muito ruim a gente ficar fazendo coisa e não ver resultado.
E quando eu falo resultado, não necessariamente a casa limpa e brilhando. Às vezes você até consegue esse resultado, mas você não consegue o resultado de se sentir recompensada. Isso fazer sentido para a sua vida, que também é um resultado. Quando a gente não consegue realizar tudo que a gente queria na nossa casa como a gente gostaria, o que mais nos maltrata, o que mais nos deixa frustrado, não é o serviço que ficou para fazer. É o sentimento de culpa que a gente sente por não ter conseguido fazer. Quando eu grito com o filho meu e depois ele vai dormir e às vezes eu não tive a oportunidade de pedir desculpa, de reparar, o que me consome não é o grito que eu dei. Porque ele dormiu, ele tá bem, mas é a culpa que eu carrego por ter gritado. Então o problema é a culpa. Então eu me sinto culpada porque eu não vejo motivação em fazer. Eu sinto culpada porque eu não estou conseguindo fazer. Eu sinto culpada porque eu me acho desorganizada. Eu sinto culpada porque eu acumulo. Eu sinto culpada e aí a culpa nos machuca e nos destrói. Então agora eu queria falar para vocês como que eu era. Como que era a Eide? Eu não vou dizer nem que foi depois do minimalismo. Eu comecei a mudar um pouco antes. E às vezes são essas mudanças que vêm por causa da necessidade, ou você muda, ou você desmonta, ou você surta. Então a própria situação te obriga a ter um olhar diferente para as coisas, e foi essa mudança, esse olhar, eu fiquei pronta para aceitar o minimalismo. Então se eu não tivesse tido essa mudança antes, talvez o minimalismo não iria fazer sentido para mim. Ou eu iria querer adotar e não iria conseguir, né? Então, como que era a Eide? Vou dizer assim, uns 8 anos atrás, tá? Desde que eu me casei até uns 8 anos atrás. Isso nós estamos falando de mais ou menos 12 anos, tá? Eu era uma pessoa que eu sempre sentia, eu tinha um sentimento de que eu sempre estava devendo serviço. Então eu pensava assim, vou fazer aqui as coisas do dia a dia, vou fazer isso aqui, não sei o que, não sei o que. Aí eu sempre ficava pensando, mas meu guarda-roupa tá precisando limpar, mas isso tá querendo limpar, isso. Sempre focado naquilo que eu não fiz. E eu não fiz por quê? Porque a gente faz a limpeza da casa e dependendo do jeito que você faz a limpeza da casa, dependendo da sua dinâmica, isso já pode tomar todo o seu dia. Depende da hora que você acorda, depende de como você distribui o serviço. Então, às vezes, para manter chão limpo, pia limpa, louça limpa, fogão limpo, roupa lavada no varal, dobrada, passada, porque eu passava. Às vezes, para manter tudo isso, guardar as compras e o mercado, o meu dia já tinha ido. Aí eu falava, tá bom, amanhã eu faço, porque amanhã vai estar mais livre. Aí amanhã eram outras coisas para fazer e algumas coisas iam ficando. E quando ficava um determinado tempo, aquilo já começava a me preocupar. E aí eu não tinha tempo para fazer, porque eu já tinha a rotina do dia a dia. Então eu era uma pessoa que sempre eu estava devendo serviço. Corrigindo. Não significa que eu estava devendo serviço, mas eu tinha o sentimento de que eu estava devendo serviço. Eu era muito de não querer em alguns lugares, que fosse nossa casa de oração, que fosse às vezes alguma festinha, alguma reunião com amigos, eu não queria ir. Eu sempre ficava assim um pouco desmotivada de sair, porque eu achava que aquele período que eu ia ficar fora de casa, ele ia fazer falta na minha rotina, porque afinal de contas eu já estava devendo serviço. Outra coisa é que por causa da minha exigência e desse mau relacionamento com as tarefas de casa, eu deixava de sair, eu deixava de ir em certos lugares, por causa desse sentimento de estar devendo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu me sentia sempre em débito com o serviço de casa, eu também me sentia cansada e exausta. Eu nunca estava satisfeita com os resultados, um dia ou outro eu estava, quando eu determinava bem o que eu ia fazer. Então, às vezes eu ficava, se tudo deu certo, né, tudo correu no fluxo, mas eu me sentia cansada e exausta. Muitas vezes porque trabalhei demais e muitas vezes cansada e exausta pela cobrança que eu fazia comigo mesma. E o que mudou depois que eu melhorei o meu relacionamento com as tarefas de casa? Que começou um pouco antes do minimalismo
E com o minimalismo isso se consolidou, principalmente emocionalmente. Não é que a minha casa tá mais limpa, nada disso. O que mudou? Bom, melhorei primeiro a exigência comigo mesma. Eu não sou obrigada a dar conta de tudo. Raríssimas pessoas dão conta de tudo. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu divido as minhas tarefas e me proponho a fazer somente aquilo. E não um monte de coisa. Se um dia eu tenho um compromisso na parte da manhã, como amanhã, e tudo que vai me sobrar é depois do almoço, eu vou cuidar da casa com as horas que eu tenho. Não importa se é sexta-feira. Eu vou chegar, eu vou fazer o almoço, porque vai ser assim, amanhã eu saio cedo, chego, fazer almoço. Almoço, descanso com meu marido, tá? Não é porque eu saí que eu vou deixar de descansar. Eu sei que às vezes acontecem algumas coisas que eu preciso dessa hora do almoço, mas não é isso porque tá planejado, tá tudo certo, tá planejado. Eu sei que eu vou sair amanhã, eu sei a hora que eu vou chegar. Eu sei a hora, o que eu vou fazer. Então, chegou, banho, almoço, almoça, descanso com o marido e depois eu vou fazer a limpeza da casa. E amanhã é sexta-feira, o que eu vou fazer? Vocês viram que eu fui dando aí umas limpezinhas na casa durante a semana, né? Então amanhã é fazer o básico, limpar o chão, tirar pó e lavar o banheiro. O banheiro é o único que eu vou pegar. A minha geladeira que eu ia limpar essa semana, se der na telha e tiver muito divertido, eu faço no sábado, faço até no domingo. Mas se não, coloco na minha rotina da semana que vem. Não é uma semana que a minha geladeira não foi limpa que eu preciso me sentir angustiada, mal, não. Até porque sempre, se tem uma coisa derramada, uma coisa assim mais gritando, eu sempre passo o pano ali na hora que eu vou tirar uma verdura, na hora que eu vou guardar uma comida, na hora que eu vou beber água, eu sempre tô passando um paninho. Então assim, tá suja, tá bem sujinha, mas não tá assim, que eu não posso esperar a semana que vem. Então, eu passei a exigir menos. E como é que a gente passa a exigir menos da gente? A gente entendendo que a gente não é uma máquina e que a gente tem limite para fazer e que a gente precisa priorizar. Hoje a geladeira não era prioridade, até porque hoje a casa não era prioridade, nada na casa era prioridade hoje. Hoje eu precisei resolver um problema burocrático que me custou muitas horas. Eu fiquei quase a manhã inteira resolvendo isso, além de colocar vídeo para vocês, porque o vídeo ficou dando problema. Fazer o almoço em cima da hora e depois eu fui descansar com meu marido e à tarde eu fui trabalhar nas coisas da Natura, trabalhar nas coisas do meu canal, por trás, eu precisava resolver umas coisas com o Felipe, com relação ao YouTube, e fui resolver essas coisas. E ainda arrumei a cozinha do almoço. Eu lavei a louça para a Mel fazer uns posts para mim no Instagram, porque eu demoro muito para fazer, eu não sou boa para mexer com o Canva. E a Mel faz rapidinho. Então eu falei pra ela, filha, então faz pra mim, eu lavo a louça pra você. Depois o Felipe foi arrumar não sei o que pra mim, do YouTube, banco, um monte de coisa. Falei, eu seco a louça pra você. Então às vezes eu faço isso com eles. Por quê? Porque pra mim é mais fácil lavar a louça, secar, guardar, do que mexer com essas coisas. Então assim, a única coisa na casa que era prioridade era lavar a louça e fazer almoço, gente. Eu não fiz nada. Aí no final da tarde passei aquele paninho assim que eu gosto de passar para dar uma refrescada, uma umedecida no ambiente, mas não para limpar mesmo o chão. Então hoje não era prioridade, não tinha como, eu tinha que resolver esse negócio. E outra coisa que mudou é dividir a faxina. Tem a minha rotina do dia. Então assim, eu, por exemplo, passo aspirador com pano na casa 3 vezes por semana. Mas naquele dia eu vi que tá precisando esfregar o chão. Então eu esfrego o chão. Eu vou esfregar onde tá sujo. Eu não vou esfregar o chão da casa inteira como eu fazia. Eu vou onde tá mais sujo. Tem lugar aqui que tá precisando esfregar? Tá. Mas não tá tão sujo. Uma hora vai dar certo, a gente vai esfregando aos poucos e tudo bem. Ah, mas quando você esfregar o último pedaço, o outro já tá sujo. Não tem problema. Aí a gente vai lá naquele que sujou e esfrega lá, tá? Eu não tenho pretensão de esfregar o chão da casa inteira, até porque eu não tenho esse tempo. É uma coisa que a gente precisa entender, que a gente não tem esse tempo. Talvez se eu não trabalhasse no YouTube, talvez se eu não estivesse trabalhando com a Natura, eu teria esse tempo. Então não há problema nenhum. Por isso que eu falei pra vocês, a gente tem que ver o tempo que a gente tem. E dedicar aquele tempo pra casa do jeito que pode ser. Então hoje eu não faço mais faxina. Aquele dia vocês viram que no meu quarto eu
limpei por cima lá, limpei o painel, televisão sempre limpo, limpei minha mesa e tal. A única coisa ali meio de faxina que foi limpar o colchão, trocar roupa de cama, basicamente isso, porque o chão só aspirei. Rastei cama? Não arrastei. Aquela cama é super pesada. Limpei janela? Não. Limpei o espelho do closet, não mostrei, mas limpei. Agora, na próxima vez que eu for fazer aquela limpezinha ali básica da casa, o painel já tá limpo, o painel não precisa limpar, em cima da prateleira não precisa, o colchão não precisa limpar, então eu arrasto, limpo por baixo e pronto. No outro dia limpo a janela e assim vai sendo. Mas o dia que eu for limpar a janela vai ser um dia que eu vou apenas aspirar o chão e arrumar a cama. Por que eu tenho que limpar a janela o dia que eu tenho que limpar colchão, o dia que eu tenho que limpar painel, o dia que eu tenho que esfregar chão, o dia que eu tenho que arrumar closet? Porque não precisa. A gente vai limpando de acordo com o que está precisando. A gente não precisa sair procurando sujeira na casa. Então isso foi uma coisa que mudou para mim. E nem por isso as coisas se acumulam não, gente. Muitas vezes o negócio, tá acumulado, tá na nossa cabeça. Porque a gente criou um padrão. Toda sexta-feira eu tenho que fazer isso. Aí, se chegou na segunda e não deu pra você fazer, você acha que tá acumulado. Nada, joga pra outra sexta. Tem coisa que não dá pra jogar. Mas tem coisa que dá. A maioria das coisas com relação à limpeza detalhada, joga pra outra sexta-feira. Porque senão você vai ficar a semana inteira aflita. Aí o que era pra fazer na sexta você jogou pra segunda, aí não deu pra fazer tudo na segunda, coisa da segunda jogou pra terça, e da terça pra quarta. Então vai ficando assim meio bagunçado. Então, é isso que eu fiz, né? Uma coisa, o jeito de dividir a faxina. Outra coisa que eu fiz, que me ajudou muito, foi deixar de fazer certos serviços. Um deles, por exemplo, é ficar esfregando chão. Eu esfrego alguns cantinhos onde tá precisando. Esfrego o chão do banheiro, da cozinha, isso eu esfrego. Antes, gente, de tempo em tempo eu tinha uma necessidade de ficar esfregando o chão inteiro da casa. E claro, eu esfregava e ficava muito mais limpinho. Dava pra perceber. Mas por que isso tem que, sabe, por que não pode também ficar um tempinho, um pouco encardido, né? Eu não estou dizendo que a gente deva deixar encardir. Se você tem tempo, você tá se sentindo bem, esfrega o seu chão. Eu conheço pessoas que ficam de 4 esfregando rejunte. A pessoa tem tempo e ela não se sente mal fazendo isso. Nossa, beleza, parabéns. Mas pra mim não dá mais. Já fiz isso. Aqui mesmo tem vídeo eu esfregando chão, ajoelhada no chão. E eu tinha uma necessidade, eu pensava assim, nossa, faz tempo que eu não esfrego esse chão. E aí começava a esfregar. Uma parte ou outra estava suja, mas esfregava tudo. Porque a parte que a gente anda no meio, é claro que ela tá sempre mais suja. Então assim, faz tempo que eu não esfrego. O dia que eu for esfregar, eu vou esfregar com vassoura. O que sair, saiu. O que não saiu, não saiu. Não vou ficar ajoelhando. E aí... a água sanitária é bom, né? A gente esfrega ali sem muito problema, não precisa esfregar demais, acaba saindo praticamente tudo, é uma maravilha, mas eu não posso ficar usando muita água sanitária, tá? Então água sanitária eu deixo mais para os banheiros, para alguma coisa que tem que pôr de molho, porque eu não posso ficar usando assim muito, sabe? Não posso ter uma frequência de uso de água sanitária, que não me faz bem. Priorizar tarefas, né? Eu falei sobre dividir a faxina. Mas quando eu falo priorizar tarefas, além da faxina, né? Porque quando você vai fazer faxina, você está priorizando também. Mas aqui eu estou falando das tarefas do dia a dia. Eu saí, vou ficar a manhã inteira na rua, vou ter menos tempo para fazer o que normalmente eu faço. O que é prioridade? Bom, eu vou sair e vou deixar a pia limpa se tiver louça suja. Eu vou chegar, eu vou fazer o almoço. Lavar a louça é prioridade. O que mais que pode ser prioridade na minha tarde? Eu não preciso preencher a tarde inteira com serviço porque eu saí de manhã. Eu posso, nessa tarde, fazer o que for prioridade, mas tirar um tempo para descansar e relaxar. Isso deve ser prioridade na minha rotina. Não é sempre que dá para fazer isso. Às vezes a gente tem filho pequeno, às vezes a gente... tem certas coisas assim que não pode deixar para depois, então um dia ou outro, às vezes a gente não consegue aí esse tempinho de descanso, gente, isso é normal, isso acontece comigo também, só que não descansar não pode ser a regra, precisa ser a exceção da exceção. Tem dia que eu não descanso,
Tem dia que eu não descanso, porque aí eu vou fazer kit da Natura, vou fazer os negócios lá, vou postar foto, vou falar, vou não sei o que, além do que eu já faço, e chega assim 10 horas da noite e eu não parei. Como é um serviço diferente, eu tô cansada, mas eu não tô assim exaurida, porque eu larguei a casa e fui cuidar de outra coisa. E uma coisa que eu gosto de fazer também, como por exemplo, canal. Dificilmente eu tô assim exaurida com coisa do canal. Dificilmente eu tô assim exaurida com as coisas da Natura, né? Mas por que também, gente? Porque eu me permito descansar depois do almoço. Isso também ajuda. Ajuda você conseguir, às vezes, igual já falaram assim pra mim, um dia eu mostrei eu fazendo a rotina noturna, né, da casa, a pessoa falou, ai, eu não faço nada final de semana é só pra descansar. Então, você pode tirar o final de semana só para descansar e fazer só o almoço e guardar a louça e tudo bem, ou você pode vir descansando a semana inteira, tirando descansos. Então, fazer um ou outro trabalho no domingo ou no sábado não há problema nenhum. Eu prefiro ter um descanso todo dia da semana porque aí chega no domingo, às vezes eu me animo, por exemplo, a uma faxina na cozinha, que não deu para eu fazer. Qual é o problema? Ai, domingo não é dia de fazer isso. Domingo não é dia de fazer isso quando você não tá aguentando, tá cansado, e o único dia que você tem para descansar, você vai fazer isso. Ou talvez porque a pessoa trabalha a semana inteira e domingo é o único dia que ela tem. Então, mesmo cansada, mesmo exaurida, ela tem que fazer, né? É outra realidade também. Mas é isso. Então, às vezes a gente tem que fazer no domingo. Às vezes a gente quer fazer no domingo. Às vezes a gente não quer saber de fazer nada no domingo. E tudo bem. Estamos bem? Estamos inteiras? Estamos felizes? É o que importa. Quantas vezes, gente, eu descanso tanto, não faço nada no sábado. Até o almoço o Fred que faz. Faço nada. Eu fico ali, mexendo nos vídeos, mexendo no YouTube, postando uma fotinha ou outra, assisto muita série, maratono série, aí chega no domingo eu tô num gás. Então, eu vou adiantar algum serviço, o que eu vou deixar? Porque se eu adianto alguma coisa no domingo, minha segunda tá mais leve. Então, pessoal, essas foram as coisas que mudaram na minha vida, né? Uma delas, e que me ajudou muito a levar a vida mais leve. Porque não adianta eu fazer um monte de coisa, realizar tudo que eu me propus a realizar e chegar frustrada no fim do dia. Que tipo de produtividade é essa? Isso é produtividade para um robô, porque o robô não cansa. O robô não se sente frustrado. Você programa ele, ele vai fazer lá até a bateria dele acabar. E nós somos seres humanos. Então, quando a gente fala de produtividade, é importante a gente entender que eu fui produtiva também quando eu me respeitei, quando eu me cobrei menos, quando veio aquele sentimento de culpa e eu consegui canalizar ele para outro lugar, mandar embora, quando eu consegui descansar, quando naquele dia eu fiz uma coisa que eu estava com vontade de fazer e que eu estava esquecendo, ou que eu não estava priorizando, e naquele dia eu priorizei. Uma coisa que te faz feliz, um lazer, qualquer coisa assim. Então, tudo isso torna o nosso dia produtivo. Então, é isso, pessoal. A minha ideia é de fazer de 2 a 4 vídeos, assim, encaixando os assuntos. Mas eu gostaria que vocês dissessem pra mim se vocês querem continuar com esse assunto aqui, tá? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça do meu like. Tchau, tchau.